Vamos cantar? Santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, Ele é digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber louvor. Então louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Vamos continuar celebrando a comunhão em Jesus. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos.
Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Amém? Amém. Não há ouro ou bens, não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que nos resgatou. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Declare o que eu sou, consagro aos teus pés. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão dos meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Declare agora: Jesus, incomparável amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face
fácil buscarei. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Peço-lhe hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grande maravilhas operou por alguém que crê nele confiou. O que dá promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, nós estamos falando sobre a fé. Hoje a fé que vence as incertezas. E a mensagem desta noite está baseada também numa mensagem que eu ouvi de um amigo meu, pastor Paulo Abner. E então muitas coisas aqui foram que eu ouvi dele, e muitas coisas logicamente foi que acrescentei. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 29. A fé que vence as incertezas. Hebreus 11, a partir do verso 23, e a palavra de Deus então nos diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei,
e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Que Deus abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. Mestre, o vento balançou o meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã será bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu já acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que opera e milagres acontecem? Jesus, em seu nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala ao ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. A primeira semana, o pastor Celso pregando, falou sobre a fé que vence a incredulidade.
quando Jesus encontra com algumas pessoas, o texto foi esse. Na semana seguinte, foi a fé que vence em tempos difíceis, baseado na vida e na experiência de Josué. Depois foi a fé que vence as impossibilidades, a primeira parte, baseado na vida de Abraão. E na semana passada, quarta-feira, também nesse mesmo texto, a fé que vence as impossibilidades, a segunda parte, também na vida de Abraão. E hoje, a fé que vence as incertezas. E quando nós falamos em fé, um texto que nós sempre lembramos é o texto que está em 1 João, capítulo 5, verso 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, por que a Bíblia fala isso da fé? Ela fala isso da fé porque a fé é o elemento que torna possível aquilo que humanamente seria impossível. Por isso a Bíblia vai dizer sobre a fé, lá em Hebreus capítulo 11, que a fé, e essa é uma versão que eu gosto muito, a fé é a posse antecipada daquilo que nós esperamos. Entenderam? A fé é a posse antecipada, se apossar antes de alguma coisa que você espera. Mas mesmo, meus irmãos, tendo essa certeza sobre a fé, há muitas situações na nossa vida em que nós temos incertezas, ficamos nas incertezas. Há coisas que nós vivemos, há situações que surgem, há crise que enfrentamos, há algumas enfermidades que assolam a nossa vida ou alguém da nossa família, que nos causam muitas incertezas. Se vai ou não vai dar certo, se vamos ou não vamos ter vitória. E nesses momentos, muitas vezes, a nossa fé sofre um abalo. Então, como que nós podemos, mesmo assim, viver essa fé que vence nas incertezas? E esse texto aqui traz lições preciosas. Em primeiro lugar, a fé que vence as incertezas é a fé que nos leva a fazer renúncias necessárias para melhor servir a Deus. Olha só os dois versos aqui, verso 24 e verso 25. Diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Você sabe muito bem da história e conhece como que Moisés foi criado. Moisés, ele era um dos príncipes do Egito. Ele era neto de Faraó. Ele estava na linhagem de sucessão do imperador ali de ser o Faraó. E nesse período também, o Egito era muito próspero, era a nação mais rica, mais forte daquele tempo. Eles exportavam muitas coisas, entre essas exportações, exportavam conhecimento, exportavam tecnologia, tinha um exército muito poderoso, era um reino próspero. E na qualidade de príncipe, como era o caso de Moisés, ele tinha alguns privilégios. Ele tinha o conforto do palácio, ele tinha ali o poder de um príncipe, ele tinha ali o status de um monarca naquela situação, ele tinha ali o luxo de uma das maiores riquezas do mundo, ele tinha centenas de servos ao seu serviço. No entanto, a Bíblia nos diz aqui que ele recusou tudo isso. Ele recusou ser neto de Faraó, recusou a linhagem ali do imperador e se tornou um entre os hebreus, que eram os escravos ali no Egito. E ele recusou tudo isso por quê? Ele recusou tudo isso, meus irmãos, porque ele entendeu que ali não era o lugar que Deus tinha preparado para ele. E por isso ele abriu mão de tudo aquilo. Ele renunciou tudo aquilo para servir melhor a Deus. Agora, meu irmão, presta atenção naquilo que eu vou falar agora. Escuta bem isso que eu vou falar agora. Na caminhada com Cristo, ou na caminhada que Cristo nos propõe, se não houver disposição de fazer grandes renúncias, nós ficaremos pelo caminho. Olha só o que aconteceu com algumas pessoas. Por exemplo, o jovem rico, que a Bíblia diz, aquele encontro com Jesus. Esse foi uma pessoa que ficou no caminho. Em Mateus 19, verso 21 e 22, dizem assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá à venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
depois vem e siga-me. Ouvindo isto, a Bíblia diz que o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, ou tinha muitas propriedades, como algumas tradições dizem. Esse jovem, ele não abriu mão daquilo que tinha, ele ficou pelo caminho. Outras pessoas que ficaram pelo caminho, quando Jesus tem um diálogo com algumas pessoas, Jesus diz lá em Mateus 8, Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ele está falando isso porque ele estava retratando um assunto de algumas pessoas que não quiseram segui-lo, que não quiseram abrir mão de algumas coisas e também ficaram pelo caminho. E Jesus ainda continua exigindo renúncias daqueles que querem segui-lo. Às vezes você tem que renunciar, ou nós temos que renunciar ao orgulho, às vezes certos prazeres da vida, alguns hábitos, alguns comportamentos, algumas atitudes, coisas que nós precisamos abrir mão para ter essa fé que vence e servir de forma melhor ao Senhor. No entanto, meu irmão, quando nós renunciamos, nós somos recompensados. Porque a fé nos faz crer que quando renunciamos a algumas coisas, nós temos recompensa. A Bíblia fala sobre isso. Moisés, ele fala dessa recompensa aqui, que a sua recompensa daquilo que ele abriu mão foi muito maior. O verso 27 diz assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Ele contemplava, ele enxergava aquilo que ele receber pelos olhos de Deus, através dos olhos da fé. Jesus falando também sobre esse assunto lá em Mateus, diz assim, Mateus 19, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará ainda a vida eterna. Aqui Jesus está falando também de renúncias, que aquele que abre mão de algumas coisas, para servir melhor ao Senhor, tem como recompensa a dádiva de Deus. Agora, como receber, ou como ter essa fé que vence, se você não estiver disposto a renunciar a algumas coisas? Se você não estiver disposto a abrir mão de algumas coisas na sua vida? Portanto, meu irmão, a fé que vence, em primeiro lugar, é a fé que nos leva a fazer algumas renúncias importantes e necessárias. Mas também, em segundo lugar, a fé que vence as incertezas é a fé que nos conduz a colocar Cristo como o nosso maior tesouro. Presta atenção aqui no verso 26, diz assim: por amor de Cristo, considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Jesus precisa ser sempre, e você precisa entender isso, Jesus precisa ser sempre o nosso maior tesouro. E quando Ele não é o nosso maior tesouro, nós acabamos colocando outros tesouros no lugar dele. Esse lugar não fica vazio, nós preenchemos com outras coisas. Em Marcos capítulo 10 ainda, quando Jesus tem aquele encontro, como eu disse agora, com aquele jovem, chamado jovem rico, Jesus o chama para segui-lo. Mas antes de ele seguir, Jesus diz, olha, para ele vender tudo que ele tem, distribuir aos pobres e depois ir segui-lo. Mas ele não conseguiu, esse jovem não conseguiu desvencilhar daquilo que ele tinha, porque aquilo que ele tinha o possuía. Na verdade, ele não era dono de um tesouro, o tesouro era dono dele. E a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, assim, ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus não pediu para que ele vendesse aquilo que ele tinha, simplesmente porque Jesus estava achando ou dizendo que o reino dos céus é para os pobres. Não era isso. Mas Jesus pediu para que aquele homem vendesse aquilo que ele possuía, porque Jesus não era o seu tesouro maior, os seus bens eram o seu tesouro maior. Os seus bens ocupavam o centro, a vida daquele homem. E todas as vezes que há algum tesouro no nosso coração maior que Jesus, Jesus pede que nós desvencilhamos desse tesouro, porque esse tesouro certamente vai nos levar à queda. E olha que esse moço aqui,
teve algumas atitudes que parecia que Jesus era o seu tesouro maior. Parecia porque ele veio e se prostrou. Parecia porque ele veio e chamou Jesus de bom mestre. Mas a Bíblia diz aqui que ele foi embora contrariado. Ele foi contrariado porque não conseguiu desprender daquilo que o prendia. Ele tinha outros tesouros no seu coração, mas é só ele. E nisso, meus irmãos, eu acho que nós muitas vezes somos parecidos aqui com esse jovem. Porque quantas e quantas vezes o Senhor vem, mexe na nossa vida, mexe na nossa alma, mexe no nosso coração, para que nós desvencilhamos de algumas coisas, e não damos, e não abrimos mão, nós seguramos aquelas coisas com as duas mãos, e Jesus vem e diz, olha, que aquilo está atrapalhando, eu não posso ser Senhor da sua vida, enquanto isso estiver ocupando o centro da sua vida, mas às vezes nós seguramos. E o Senhor sabe muito bem, que o nosso coração sempre estará no lugar onde estiver o nosso tesouro. Ele falou sobre isso. Em Mateus 6, Jesus falou, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então o que Jesus está ensinando aqui, é que para viver uma fé que vence, nós precisamos colocar tudo, absolutamente tudo no altar dele, porque ele não pode ser Senhor apenas de uma parte, ele quer ser Senhor de toda a nossa vida. E se o Senhor não for o nosso maior tesouro, não tem sentido, portanto, a nossa fé, e também não tem sentido também a nossa adoração. Jesus também ele convida seus discípulos, em certo momento, a considerar o seu reino como o seu maior tesouro. Lá em Mateus 13 diz assim, verso 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Veja que sempre é o fato de abrir mão de alguma coisa para que Jesus pudesse ser sempre o maior tesouro. E essa foi a atitude do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você vê que ele abre mão de muitas coisas. Em Atos capítulo 20, ele fala sobre isso, dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Portanto, essa é a fé que vence as incertezas. A fé que vence a incerteza, em primeiro lugar, é a fé que nos leva a fazer renúncias necessárias, mas também é a fé que nos conduz a colocar Jesus como o nosso maior tesouro. Mas a terceira lição desse texto também, que a fé que vence as incertezas, é a fé que nos faz enfrentar as consequências da obediência a Deus. Olha a primeira parte do verso 27, diz assim, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Você sabe muito bem que obedecer a Deus traz muitos benefícios. Traz benefícios para a sua família, traz benefícios para o seu casamento, traz benefícios para a sua saúde, traz benefícios para as suas emoções, traz benefícios para as suas finanças, para os seus estudos, traz benefícios para a sua vida profissional, para as suas amizades. No entanto, também nós precisamos entender que obedecer a Deus também traz algumas consequências. E às vezes, consequências dolorosas, consequências até mesmo complicadas. Veja a experiência aqui de Moisés e as consequências em obedecer a Deus. A primeira coisa aqui, e a consequência que ele obviamente sofreu com a saída do Egito, é que a saída do Egito traria sérias complicações para a sua vida. Porque Faraó não ficaria, como de fato não ficou, satisfeito diante de uma perda de muitos soldados ou muitos escravos que ele tinha ali. Mas Moisés mesmo assim dispôs a enfrentar, pois sabia que o Senhor, que é mais forte e mais poderoso, estaria com ele em todas as situações. Veja outras pessoas também que obedeceram a Deus, mesmo sabendo das consequências que eles teriam. Sadraque, Mesaque e Abednego, que sabendo que poderiam ser jogados numa fornalha e seriam queimados ali, eles obedeceram a Deus. Daniel também,
Outro homem que obedeceu a Deus sabendo mesmo que sofreria algumas consequências, e por isso foi jogado lá na cova dos leões. O apóstolo Paulo, o próprio Jesus, em obediência ao Pai, foi crucificado. Então fazer a vontade de Deus, meu irmão, é saber que poderá enfrentar algumas consequências. É se dispor a enfrentar os obstáculos que esse mundo propõe. É se dispor a enfrentar as objeções que o próprio Satanás, o próprio diabo, as oposições que ele coloca, as barreiras que o pecado também traz. Essa é a fé que vence. Portanto, a fé que vence as incertezas é a fé que nos faz a ter renúncias importantes e necessárias. É a fé que nos leva a colocar Jesus como nosso maior tesouro, mas também é a fé que nos leva a enfrentar as consequências da obediência a Deus. Mas também é a fé que vence as incertezas. É a fé que nos leva a confiar nas promessas de Deus, na certeza que sempre haverá solução em situações humanamente difíceis e irreversíveis. Presta atenção nesse texto para você entender toda a história de Moisés. Versos 27 e 29. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Verso 29. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Moisés é um dos grandes expoentes da fé que a Bíblia retrata. Isso porque a sua vida, na verdade, ela girava em torno das promessas de Deus. Ele poderia, se ele quisesse, ter levado uma vida confortável, uma vida luxuosa, em meio ali às demandas e aos luxos ali do Egito. Mas a Bíblia diz que ele preferiu, ele decidiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Note uma coisa importantíssima aqui nesse texto, que toda a nossa vida, ou tudo na nossa vida, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Moisés aqui, ele decidiu, Moisés aqui, ele escolheu. E essa atitude dele não foi uma atitude por impulso, onde ele poderia se arrepender mais tarde, não. A Bíblia diz aqui no verso 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível, ele perseverou na sua decisão. Moisés nunca se arrependeu das suas escolhas, motivadas pela fé. Agora escute só o que eu vou dizer, não se pode esperar resultados extraordinários na sua vida, sem antes viver um compromisso profundo com Deus. Como também não se pode esperar nenhuma mudança na sua vida, se continuar fazendo as mesmas coisas, se não houver mudanças, se não houver decisão. Além disso que Moisés fez aqui também, ele sempre procurou fortalecer a fé das pessoas que caminhavam com ele. Quando, por exemplo, os israelitas haviam saído do Egito e estavam caminhando rumo à terra da promessa, à terra de Canaã, você lembra da história que eles encontraram na frente o Mar Vermelho? E logo atrás eles encontraram, aliás, logo atrás vinham os exércitos, ou todos os soldados ali de Faraó. E isso trouxe muito medo, muita apreensão, muita insegurança a todo aquele povo. E olha só o que o texto diz sobre isso. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram a Deus. Então Moisés trouxe naquele momento uma palavra de Deus ao coração daquele povo, que acalmou o coração deles. Em Êxodo 14 diz, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. E aí a Bíblia vai dizer sobre esse episódio, lá em Hebreus capítulo 11, no verso 29, que pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Pela fé. É pela fé que nós vencemos. É pela fé que as incertezas são dissipadas. Meus irmãos, nós precisamos resgatar a esperança de que o Deus, o qual nós servimos, faz coisas extraordinárias, faz coisas sobrenaturais.
Quando há recursos naturais, quando há recursos que nós podemos usar a nossa habilidade, é responsabilidade nossa. Mas quando a única alternativa que nós temos são os recursos sobrenaturais, devemos saber que Deus é plenamente poderoso para fazer. Sabe, meus irmãos, tem que ser natural para nós, povo de Deus, ter experiências sobrenaturais, porque o Deus o qual nós servimos age de maneira sobrenatural. A Bíblia fala sobre essa ação de Deus o tempo todo. Quando Deus mandou chuva ali de codornizes para alimentar o povo no deserto, era uma ação sobrenatural de Deus, uma ação extraordinária. Quando Deus transformou as águas amargas em águas doces, também foi uma ação sobrenatural de Deus. Quando as muralhas de Jericó caíram ali, depois que os hebreus tomaram ela, deram 7 voltas ali, foi uma ação extraordinária de Deus. A vitória do rei Josafá foi uma ação sobrenatural de Deus. O fogo que desceu do céu e consumiu o altar ali, onde estava Elias e os profetas de Baal, também foi uma ação de Deus. Quando Jesus transformou a água em vinho, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva lá de Naim, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus curou os 10 leprosos, todas essas coisas foram ações de Deus sobrenaturais. E a Bíblia nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, meus irmãos, nós podemos crer que esse mesmo Deus que agiu lá no passado, continua agindo hoje. E essa é a fé que vence. Essa é a fé que vence as incertezas. É a fé que nos leva a fazer renúncias necessárias. É a fé que nos conduz a colocar Jesus como nosso maior tesouro. É a fé que nos leva a enfrentar as consequências da obediência a Deus. Mas é também a fé que nos leva a confiar nas promessas de Deus. Na certeza que onde não há solução humana, Deus vai agir com a solução sobrenatural. Moisés, meus irmãos, decidiu deixar o Egito e encarar todos os desafios que Deus tinha para ele, porque ele perseverou na fé, porque ele tinha fé. Ele deixou ali a sua zona de conforto para desfrutar as coisas sobrenaturais e extraordinárias da presença de Deus. Agora, olha só o que aconteceu com Moisés, pelo fato de ele ter perseverado na fé. A Bíblia diz que ele desfrutou de uma comunhão com Deus profunda. E ele teve uma experiência de ser chamado amigo de Deus. Lá em Êxodo 33, o verso 22, eu termino com esse texto. Ali diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Ele só viveu essa experiência de ter andado com Deus, ou falado com Deus face a face, porque ele desfrutou dessa fé que vence as incertezas. E que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida também, para que mesmo diante das incertezas que porventura você vive hoje, você pode ter essa fé que vai te fazer vencer todas as incertezas da sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos cantar uma canção e vamos colocar nossa vida em oração diante de Deus, pedindo que Deus continue nos abençoando. Então, enquanto estivermos cantando essa canção, eu quero te convidar a sair do seu lugar, se você assim quiser, e se juntar a mim aqui à frente, e nós vamos orar pela sua vida, orar pelo seu pedido, orar pelo seu propósito que tem te trazido a esta celebração, a esta campanha de oração. Posso
posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Vamos orar? Quero convidar o pastor Celso para essa oração. Se você puder se ajoelhar, eu vou me ajoelhar. Quem puder, quem não puder, pode ficar em pé ou sentado. Vamos orar. A fé é crer no impossível de Deus, a fé é crer no sobrenatural de Deus. Por isso, exerça sua fé nessa noite. Coloque diante de Deus aquilo que você veio aqui nessa igreja buscar. Pai de amor, Pai querido, toda honra e glória sejam dados a Ti. Nos ajoelhamos diante da Tua face, ó Pai. Te pedimos perdão dos nossos erros, das nossas falhas, mas também te pedimos a misericórdia do Senhor. Te pedimos a graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Os teus filhos e filhas, ó Pai, têm estado aqui na frente, semana após semana, colocando diante do Senhor o seu clamor, ó Pai. Eles escreveram, ó Pai, no cartão aqueles seus pedidos. Por isso vai agora, Pai, respondendo a oração dos teus servos. Ó Deus, vai respondendo as orações aqui nessa noite. Amém. Ó Pai, não só escreveram ali com a tinta da caneta, mas derramaram lágrimas, ó Pai, em cima desses pedidos. Por isso, Pai, vai ouvindo, Senhor Deus, o clamor desse coração, Deus. Ó Deus, pela fé, nós nos achegamos diante do Teu altar, crendo, Pai, que o Senhor entrará com a providência do Senhor, crendo que o Senhor vai trazer restauração àquela família, crendo, Senhor, que o Senhor vai abrir uma porta de trabalho, crendo que o Senhor vai dar sabedoria naquela decisão, crendo que o Senhor vai manter firme a fé do Teu servo, ó Pai. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar, porque nós cremos que só há poder no nome de Jesus, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo que nos impede, Senhor, de nos achegar mais perto de Ti, e nos faça voltar para a Tua presença cada vez mais, ó Deus, para contemplar a Tua glória, Senhor Jesus Cristo. Continua conosco, meu Pai, e que possamos sair daqui nessa noite certos da Tua resposta diante da nossa fé. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus.